Uou! Chegamos! É nóis. Mais um episódio de Perspectiva. Nós estamos aqui com vocês. Eu, o Rodrigo Cardoso, Rodrigo in Israel, o Diogo Lenzi, O meu grande. querido, o grande. O que vocês acharam, gente? A gente recebeu tantos comentários legais do pessoal que tá assistindo, acompanhando essa série nova aqui no canal. Galera sendo super apoiadora, mandando assim comentário. Teve gente que gastou tempo, escreveu comentário grande. Ó, um beijo pra Rita, que deixou um comentário maravilhoso, gigantão, de quem realmente assistiu todo o episódio e quis participar da conversa junto com a gente. É isso É aí. isso que a gente quer, né, Diogo? É isso aí, gente. Engajamento. Vamos conversar. Papo na mesa. É isso. E tem tanta coisa acontecendo essa semana que a gente vai mergulhar logo de cara aqui, porque desde que nós... Ó, pra vocês entenderem um pouco do timeline, tá? A gente gravou o primeiro episódio na quinta-feira, antes de assinarem... Ou, na verdade, tinham acabado de anunciar que haviam assinado o acordo de cessar-fogo e a liberação dos reféns. A liberação aconteceu na segunda-feira. Eu achei que o episódio seria liberado na segunda, mas a gente teve aqui umas dificuldadezinhas técnicas, o começo de todo quadro sempre é assim mesmo, então o episódio acabou saindo na sexta-feira daquela semana. Hoje é no domingo, 3 dias depois que liberou o primeiro episódio, a gente tá gravando esse segundo episódio, e ele vai ser liberado no sábado pra vocês. Para os próximos episódios, a gente vai gravar bem mais próximo da data da liberação, tá? Pra gente estar falando de coisas que sejam sempre bem fresquinhas, mas ainda assim, esses assuntos estão na mídia, vão continuar na mídia durante muito tempo, e acho que o nosso diálogo aqui, o nosso debate a respeito do que está acontecendo agora é super importante, porque, para começar do começo, todo mundo precisa tirar o chapéu e agradecer e dizer, pelo amor de Deus, graças a Deus, que os 20 últimos reféns saíram de Gaza com vida. Os 20 últimos reféns que estavam vivos foram liberados através dessa negociação. E agora a gente tá vendo um conta-gotas, assim, um gotejar dos corpos dos outros 28. Ainda tinha 28 reféns mortos, porque o Hamas, ao longo do cativeiro, matou vários deles e sequestrou corpo também. Eles levaram para dentro de Gaza corpo de gente que eles haviam matado no dia 7 de outubro para poder aterrorizar as famílias e tal. É um Então, teste de paciência aí, né? Pra cara, assim, o acordo, o plano do Trump, o acordo era que todos os reféns seriam libertos em 72 horas da assinatura. E que eles iam largar as armas, né? Que eles iam largar as armas, enfim, a gente tá só começando aqui nesse nosso diálogo, tá? Mas, começando por esse ponto, todos os 48 reféns seriam libertos dentro de 72 horas da assinatura do acordo. Na parte não escrita desse acordo, naquilo que ficou concordado verbalmente entre as partes, o Hamas deu uma indicação de que ele precisaria de tempo para conseguir encontrar, localizar todos os corpos dos reféns mortos e que eles não conseguiriam liberar todos no primeiro dia. Mas drasticamente. eles deram a indicação de que eles conseguiriam liberar mais do que uma dezena de reféns, que seria seria com um número de reféns com 2 casas, pelo menos, tá? Até o momento em que nós estamos gravando esse vídeo, eles liberaram apenas 8 dos 28.
Teve um ainda que não era um dos caras, não era um... Enfiaram o corpo de um cara de Gaza, de um terrorista do Hamas, junto e acham que a gente não sabe fazer teste de DNA, sei lá eu, né? Bando de. Enfim. Uhum. Mas. Então, assim, a gente já está numa quebra grotesca do acordo. Isso tu não tá nem contando Eu não tô nem contando o que aconteceu mais cedo hoje, É, que é 2 tanques israelenses que estão na zona que foi concordado que o exército de Israel permaneceria. O exército de Israel ficou ainda dentro de cerca de 50% da faixa de Gaza para manter a ordem até o estabelecimento de uma força internacional que assuma o lugar. E o Hamas, obviamente, precisa se desarmar, isso faz parte do acordo, mas a gente está num cessar-fogo, ele não pode atacar coisa nenhuma. Hoje ele atacou 2 tanques israelenses, um deles com um explosivo e o outro tanque com sniper, com um atirador de sniper. E enquanto a gente está gravando esse episódio, Israel está preparando, tá realizando já uma resposta para que o Hamas entenda que ele não pode infringir o que foi acordado sem retaliação. nesse acordo sem retaliação. Isso é muito parecido com a nossa postura no Líbano, tá? A nossa postura no Líbano foi a seguinte: a gente arrebentou com a cara do Hezbollah, começando lá com a operação dos pagers e tal, caiu matando, aí deu um monte de pressão internacional, bababá, a França, o raio todo, ok. E no final chegamos num acordo que implica num monte de coisas que são interessantes para Israel e para a nação libanesa, porque existe um governo no Líbano além do Hezbollah, então o acordo foi firmado entre os mediadores Israel e o governo libanês, não foi entre Israel e o Hezbollah, foi entre Israel e o governo libanês. E neste momento, agora, mais de um ano depois de firmar esse acordo, em qualquer momento que o Hezbollah coloca a sua cabecinha de cobra para fora do buraco e eles demonstram qualquer manifestação, qualquer movimentação, tipo caminhão que tá transportando armamento, vem a Força Aérea de Israel e pum, na hora, explode tudo. Estão construindo um túnel, Israel vem na hora. Identificaram força armada do Hezbollah andando perto da fronteira. Bum, na hora é atacado. Então, essa postura de zero tolerância, sabe? De dizer, vocês não vão brincar com a gente, tem um acordo firmado, vocês não vão brincar com a gente. Cada infração do acordo vai trazer uma resposta avassaladora de Israel. Porque o que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender é que a língua que o Oriente Médio compreende é a língua da força. Cara, mas eu tenho um pensamento meio controverso a respeito disso. Eu não sei se isso funciona, mano. Manda. Que eu penso assim, claro, paz não é só tu não ter tiro de um lado pro outro. Paz é justiça, paz é as coisas acontecerem de um jeito onde os valores primordiais de humanidade estejam sendo defendidos, né? A paz vem a um custo caro, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes que a gente teve paz, ela veio a um custo alto. Mas eu gostaria de entender se é eficiente por um longo período de tempo que Israel fique fazendo esse tipo de coisa. Não que eu não concorde, eu quero deixar isso claro, tá? Eu acho que Israel tem que se defender, ele precisa fazer isso mediante esse tipo de tática. Eu acho que isso é meio que a gente está numa situação onde não temos escolha, né, em relação a isso. Mas eu não sei até que ponto isso só não gera mais ódio. E teve uma entrevista que eu vi com o Elon Musk.
cara, alguns anos atrás, eu acho, bem no Aham. início dessa guerra aí. E ele falou, né, que é que nem a cabeça de hidra. Tu corta uma e nasce 3, nasce 4, nasce 5 no lugar. E a discussão gira em torno da eficiência que Israel tem nesse exato momento para que novos grupos terroristas e novas ações desses países que odeiam Israel, e nenhum acordo de paz vai mudar isso, né? Certo. Eles continuam odiando. Quão eficiente seria para Israel? Como a gente sai desse buraco, né? Essa é a minha indagação. Será que a gente consegue fazer alguma coisa diferente? Ó, então, eu vou te responder dizendo o seguinte, tá? Eu não tenho controle nenhum sobre as atitudes de nenhuma outra pessoa a não ser as minhas próprias. Da mesma forma, Israel não tem controle nenhum sobre as atitudes de nenhum outro grupo étnico, religioso, de nenhum governo, de nenhuma milícia. A gente não consegue, por mais que nós talvez quiséssemos controlar a maneira como as pessoas, ditar a maneira como a pessoa vai reagir a alguma coisa, a gente não consegue controlar as atitudes de ninguém, exceto as nossas. Então, aquilo que determina como eu vou agir ou deixar de agir é a única coisa que eu tenho controle nessa situação. É a única decisão que eu posso tomar. Eu não posso tomar uma decisão a respeito de como o Hezbollah vai se comportar. Eu não consigo tomar uma decisão a respeito de como o Hamas vai se comportar, de como o Irã vai se comportar, de como a Turquia vai se comportar. Tudo isso está completamente fora do meu controle. A única coisa sobre a qual o governo israelense tem controle é como o governo israelense vai agir. Então, sabendo que nós só temos agência sobre isso, sobre essa um fator em 1 bilhão de fatores, só tem um fator que eu consigo controlar. Aí eu acredito que a força mais poderosa que Israel pode ter em termos de defesa é a força da dissuasão. Porque você falou corretamente, o povo que até ontem toda a ideologia deles era o extermínio do povo judeu, a extinção da nação de Israel, eles não vão acordar no dia depois de assinar um pedaço de papel amando Israel, querendo ser amigos dos... Né? Não é, o mundo não é cor-de-rosa, não é assim que as coisas funcionam. Agora, o que vou te dar um exemplo prático do que pode mudar. Porque eu ouvi, assim, muito na mídia, inclusive na mídia israelense, que não é diferente da mídia brasileira, deixa eu dizer para vocês, né, para espanto de muita gente, a mídia em Israel também é extremamente progressista e anticonservadorismo e anti-Netanyahu até o fim do mundo, e tudo bem. Mas assim, a postura da mídia israelense nos últimos anos, de grande parte da mídia, parece que estava mais disposta a sacrificar Israel para derrubar o governo do Netanyahu. Tipo assim, deixa o país se lascar mesmo, porque daí vai cair o governo dele, ao invés de dizer, não, pera, a gente é todo mundo uma nação só, vamos fechar as brechas aqui em volta do nosso governo, que tá lutando uma guerra agora. Enfim, eu ouvi muita crítica a respeito do ataque israelense ao Catar. Sim. Tá? Israel foi lá... Foi cinematográfico, né? Israel foi lá e atacou o Catar. Aí, o mundo caiu de... O Trump não gostou, ninguém gostou, foi um Deus nos acuda, foi um meu Deus, que desespero, que desespero, e sei lá o quê. A mídia em Israel desceu a lenha no Netanyahu, desceu a lenha no governo, disse, mas isso foi irresponsável, foi lá e jogou bomba em cima dos caras com quem a gente estava negociando, e pior... Não matou os caras, porque aparentemente, tipo assim, os alvos do ataque não foram alcançados, né? Eles tinham saído do quarto que foi atacado para rezar
e sobreviveram, os chefões do Hamas que estavam lá. Então o povo caiu matando, fez, falou mal. Mas qual que foi o resultado? O resultado foi o Catar parar de ficar assim, ai, a gente vai mediar, a gente vai naquela lenga-lenga, tudo lento, tudo devagar, porque pela primeira vez o emir do Catar acordou e viu no jornal que o país dele não está imune. Sim. E que do mesmo jeito que Israel atacou no Líbano, e atacou no Irã, e atacou em Gaza, e atacou na Síria, e qualquer um que quiser nos matar vai morrer, inclusive no Catar. Ponto. Final. Aí, quando os caras perceberam que eles não estão imunes e que, quem sabe, a capital, as cidades multibilionárias, com aquelas construções maravilhosas, quem sabe essas cidades que estão abrigando os terroristas do Hamas lá dentro para viver em hotel 6 estrelas, quem sabe esses hotéis 6 estrelas vão ser bombardeados do mesmo jeito que Gaza, ou que o Irã, ou que o Líbano foi. Isso foi o que fez o Catar dizer: não, chega, eu vou aplicar a pressão que eu preciso aplicar para que o Hamas concorde com o cessar-fogo. A gente ainda tá vendo esse filme, eu acho. Eu acho que, tipo, Dúvida. ele ainda tá acontecendo, né? E a minha preocupação, cara, é que a gente não consiga sustentar essa, é, essa ideia, né? Eu vou tentar resumir o meu assunto simplificando ele, meu ponto de vista simplificando ele. Mas essa ideia de toma lá, da cá, ela só acaba quando alguém perdoa ou quando alguém morre. Ok. Entendi. Então, eu acho que é difícil a gente conseguir encontrar paz no âmbito de que haja paz entre duas partes, né? Eu acho que... E eu não tô falando assim, cara, cabe a Israel ser benevolente, cabe a Israel perdoar. É difícil até conversar sobre isso, porque não tem nem como uma pessoa com qualquer capacidade cognitiva achar que a outra parte tem que perdoar. Eu não acho que isso é possível, culturalmente falando, e a gente consegue ver pelo fruto, né? Do que eles fazem e são. Mas a minha preocupação maior é chegar num ponto onde isso volte a escalar e, na verdade, seja mais do mesmo, ou até pior, né? Certo. E é claro, beleza, a gente tem muitas coisas envolvendo ali. O Qatar é um rei do petróleo, um negócio absurdo, né? Muito dinheiro, muito interesse, muito controle sobre a economia global. Muita pressão acontece ao redor deles para que o engajamento com esse tipo de coisa seja pacífico, vamos dizer assim, né? Porque Certo. todo mundo é afetado. Mas, ao mesmo tempo, eles podem ser incentivados a financiar por baixo dos panos, como o Irã fazia, que nem era mais tão por baixo dos panos, né? Mas eles podem ser incentivados a financiar um tipo de contraposto a Israel. E ao longo do tempo, eu tô falando, cara, não daqui a um ano, um mês, mas ao longo das próximas décadas, a gente pode... Cara, as bombas nucleares estão aí, a gente sabe como fazer elas, é uma ciência estabelecida. A discussão hoje é conseguir urânio enriquecido. Certo. Então, ao longo das próximas décadas, a probabilidade disso acontecer para algum país desses que continua germinando ódio, continua distorcendo as novas gerações que estão chegando, e da perspectiva dessas novas gerações, uma criança olhando o que Israel faz sem ter um conhecimento histórico, tendo uma doutrinação ao redor dela, cara, são novos terroristas entrando na escola. E a minha ideia é qual é a eficiência que a gente tem hoje Certo. para acabar com isso. Bom, o teu argumento, em primeiro lugar, ele é válido e é interessante, e eu acho que ele é aplicável a muito, e
ele era absoluto pra mim até o dia 7 de outubro. Até o dia 7 de outubro, eu dizia... Eu guiei milhares e milhares e milhares de brasileiros aqui em Israel. Em quase todos os meus grupos, quando a gente tá vindo de ônibus do Mar da Galileia em direção ao Mar Morto, é uma viagem de umas 2 horas e meia de ônibus, passando pela fronteira com a Jordânia. Nesse deslocamento é onde eu geralmente, dentro do ônibus, gosto de dar uma aula de geopolítica da região. E eu, o tempo inteiro, concluía essas 2 horas de aula dizendo pro pessoal, gente, a minha opinião é, tipo assim, para utilizar um linguajar que todo mundo vai entender, vira a outra face. A minha opinião é sofre o dano. A minha opinião é perdoa. A minha opinião é be the bigger man, sabe? Faça aquilo que é moralmente mais elevado. E esse pensamento é o motivo pelo qual o mundo vai por água abaixo. Eu quero tentar não ser ofensivo e nem alarmista, mas tentar explicar o que mudou dentro da minha cabeça, tá? Dentro da minha mente, do meu coração de verdade. Primeiro que se eu for para a tradição judaica, tá? Para a bússola moral da tradição judaica, a bússola moral da tradição judaica, ela exige que eu me relacione com o meu próximo na medida com a qual ela se relaciona comigo. Por exemplo, tem uma frase, eu não lembro do endereço dela agora, mas está no Talmud, é uma instrução a respeito da vida e de conflito, tá? A frase é a seguinte, Akam leorgecha, hashkem leorgo. Se eu fosse traduzir isso para um português coloquial, a sabedoria judaica diz o seguinte, se alguém levanta para te matar, levanta mais cedo para matá-lo. Ah, que terrível, que... Não, é uma instrução a respeito de como lidar, como que um povo inserido num contexto de perseguição por milhares de anos, sempre vivendo de batalha em batalha, de batalha em batalha, de batalha em batalha, como preservar este povo vivo. Se tu quiser te relacionar comigo, se os palestinos quiserem se relacionar comigo de maneira aberta, amorosa, pacífica, bilateral, se eles quiserem estar num relacionamento proveitoso, então eu vou responder a essa energia que vem deles, vai ser mútuo. Agora, se eles querem se levantar para me matar, eu não vou ser um idiota e ficar sentado esperando morrer. Se o meu inimigo quer se levantar para me matar, eu vou ser inteligente e eu vou levantar mais cedo do que ele. Mas quando isso não é tipo assim, eles não podem falar a mesma coisa? Em que sentido? A discussão daí não vai ser sobre o primeiro passo de quem quer matar quem? Não, porque a gente volta para aquilo que eu cheguei, que a gente discutiu brevemente no nosso primeiro episódio, que esse conflito, ele também é cultural, ele também é político, ele também é territorial, mas ele em essência é religioso. E a raiz religiosa
a raiz religiosa desses movimentos islamistas radicais diz que o judeu e o cristão, tu e eu, que nós não somos dignos das mesmas liberdades. O judeu e o cristão só podem viver dentro de uma terra muçulmana que de fato aplica a lei Sharia se você pagar um imposto extra. Você tem que comprar a tua vida com dinheiro o tempo inteiro. Você tem que atravessar a rua quando um muçulmano está passando. Tem uma infinidade de coisas que diminuem o teu valor diante de Deus e diante da vida. E a escatologia islâmica diz que as pedras vão clamar e avisar para o muçulmano que está passando na rua: ei, muçulmano, aqui atrás de mim tem um judeu escondido, vem matá-lo. Então, não, então aí começa. Tá. Eu acho que é importante a gente definir algumas coisas da conversa para que fique claro também para quem está assistindo, né? Sim, eu já devo ter sido cancelado 20 vezes só nesses 20 minutos algumas, de... algumas posições, né? Eu acho que a discussão que a gente está trazendo aqui é a ideia de paz perpétua, ou pelo menos a longo prazo, né? A gente sabe que paz perpétua é meio ilusória, é uma coisa meio utópica, mas a ideia de que a gente consiga construir algo, um alicerce fortificado, uma coisa difícil de ser facilmente quebrada, para esse acordo aí, ou essa visão de paz que a gente está chegando nessas últimas semanas. A princípio, né, a nossa discussão aqui é sobre como isso vai acontecer com a mentalidade de revidar, mas eu acho que é importante a gente definir que em alguns aspectos, eu não estou querendo passar pano, em vários aspectos, né, a gente não está falando de duas forças iguais, a gente não está falando de um ser humano com uma cabeça e outro ser humano com outra cabeça. Exato, exato. Isso aqui foi o que me fez mudar a minha compreensão da vida depois do dia 7 de outubro. Porque eu tava querendo aplicar os meus valores judaico-cristãos, os meus valores ocidentais, a minha composição mental, química, intelectual que foi construída ao longo de gerações e gerações e gerações de tradição no mundo ocidental. E eu estava querendo pegar esse mesmo padrão de pensamento e comportamento e aplicá-lo a quem está do lado de lá da fronteira. E isso é ilusão, isso não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Agora, seja, eu não tô dizendo que eles não são seres humanos, eu não tô dizendo que eles não são nada, eu não tô diminuindo no valor da humanidade deles. mas eles falam que vocês não são seres humanos. O problema é deles, mas eu tô dizendo que a estrutura de como o pensamento, o cérebro funciona é inteiramente diferente de como a gente enxerga a vida. Ponto final. Então não adianta eu trazer todos os, sabe, aquilo que eu considero virtude e esperar de alguém que considera que virtude é derramar o meu sangue pelas ruas. Isso é que é virtude. Sim, ou que morrer tentando te leva à glória. Pronto. Entendeu? Então a gente tá falando assim de, você querer dar aula de matemática em chinês no Brasil. Não vai funcionar, bicho. Não é assim, entendeu? Não, é outra língua, é outra coisa, outra coisa. Mas aí, então, a gente pode expandir, né, a discussão, porque nisso a gente concorda, tá? Eu também acho que não existe muito espaço, né, para ter esse tipo de... para esperar, né, uma reciprocidade ideológica e moral de um inimigo nesse nível.
Mas aí a gente deveria focar muito, muito bem em quem é o inimigo. E deixando claro aqui, para que isso não, eu acho que não precisa ser dito, mas a gente vai falar porque a gente sabe que é uma coisa que é repetida inúmeras vezes por vários canais, várias pessoas, vários repórteres. A gente não está falando de uma raça, a gente Claro não que está não. falando de uma religião em Claro que não. específico, apesar de ter as críticas a respeito da religião específica, mas a gente não está falando disso. A gente está falando de uma camada de pessoas, um grupo organizado de terroristas, e não é só o Hamas, tá? Deixando claro, mas é uma mentalidade que enraizou em alguns grupos da sociedade na região e ao redor do mundo. E essa mentalidade, ela deturpa valores básicos que fazem a sociedade funcionar. Então, é que nem tu chegar... Eu tô tentando interpretar a tua opinião, mas eu também concordo com isso, e tu me interrompe se tu achar que não é isso que tu tá falando. Mas a gente não consegue esperar dessa organização, eu não quero falar uma organização, mas é uma coisa meio que... É uma espécie diferente de ser humano. São seres humanos, mas eles se acham honrosos em espalhar o medo, em estuprar, em matar, em decapitar, só por ser judeu, né? Exato. E eles justificam isso com base em coisas que muitas vezes foram erros de Israel ao longo de anos atrás, podem ter acontecido, podem haver ali espalhadas no meio, né? Justificativas funcionais, mas nenhuma delas de fato justifica o que eles fazem. Certo. E nada é perfeito, nada é preto no branco, né? Mas a ideia de conseguir conciliar uma relação com esse tipo de gente, com esse tipo de mentalidade, é meio ilusória. Mas daí eu volto para minha pergunta. Fazer o que Israel está fazendo é eficaz para chegar na paz? Ou o que faria a paz acontecer? Ou um perdoa, ou o outro morre. Vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário antes a respeito do que você falou. Em nenhum momento, e você pode voltar aqui no acervo do meu canal e assistir todos os meus vídeos, eu nunca neguei, por exemplo, o sofrimento do povo de Gaza, nem a dificuldade do povo palestino, nem aquilo que eu considero que seja injustiça, que seja ruim, que seja terrível, uma situação na qual eu não gostaria de criar os meus filhos de maneira nenhuma. Aquilo que eu defendo e discuto e argumento é aonde está a responsabilidade pela situação. Onde é que está a responsabilidade pela situação? Porque o único povo da Terra que recebe de herança o status de refugiado e continua entregando, outorgando esse status de refugiado, de tadinho, de pobre coitado, de pai para filho já faz 5 gerações, é o povo palestino. O número de refugiados no mundo em que a segunda geração permanece refugiado é irrisório. O único povo que está aumentando o número de refugiados não é porque tem mais gente sendo deslocada, é porque o status está sendo outorgado de geração em geração, porque existe uma lucratividade na mentalidade de vítima, ok? Isso só acontece, é um caso único na Terra, só acontece com o povo palestino. A minha crítica é que esta estrutura é doente. Essa estrutura que mantém o povo palestino no vitimismo e na dificuldade, e na dor, e na perda, e em tudo isso, essa estrutura é doente. Israel é uma parte dessa estrutura, é uma parte, porque precisa se defender por causa de uma infinidade de motivos, mas o Egito é outra parte, a Jordânia é outra parte, o mundo árabe inteiro é outra parte, tem várias partes. Quem sabe a gente esteja... Assim, vou tentar ser otimista aqui, quem sabe a gente esteja vendo um dia, um momento em que a comunidade islâmica normal, saudável, economicamente viável, em que a comunidade islâmica diga: não,
ao invés de ficar utilizando o povo palestino de espinho na bunda de Israel para poder incomodar Israel e cobrar de Israel a responsabilidade de ser tutor do povo palestino, que não é uma responsabilidade que Israel não quer, que o palestino não quer, que o mundo inteiro nos odeia por causa dela. Quem sabe vamos assumir o papel coerente, que o mundo árabe e palestino seja tutor, que o mundo islâmico sejam os tutores do povo palestino, que o mundo islâmico seja quem controla, quem dá comida, quem sustenta, quem limpa o bumbum, quem arruma, quem manda pra escola, quem educa, quem, né? E aí, quem sabe, a gente possa ter uma quebra desse ciclo de vitimismo o tempo inteiro. Esse, a propósito, é outro motivo pelo qual todos os movimentos progressistas, aonde todo mundo é uma minoria, e se eu não sou minoria por coisa nenhuma, eu arranjo, ponho uma letra do lado do meu pronome e me torno uma minoria, porque eu tenho que achar um jeito de ser vítima. Que existe uma mentalidade de que o único jeito de você conseguir alguma coisa da vida é sendo vítima. E a gente precisa conseguir quebrar isso, né? Você tem que entender que o jeito de conseguir alguma coisa não é sendo vítima, é esforço. Esse é um dos grandes motivos do ódio por Israel. Porque o movimento sionista veio para um deserto vazio, seco, sem nada, depredado, com pouquíssima população, com pouquíssima gente, e construiu uma das nações economicamente mais poderosas, mais prósperas, mais verdes, mais lindas do mundo, na força do suor, bicho, sabe? Do vir onda depois de onda, depois de onda de imigrante que nunca tinha pego numa enxada para trabalhar, na roça, no campo, morrer de malária, mas construir um país fazendo isso. Sim. But I digress. Mas enfim. Sim. A pergunta de se essa atitude de Israel ela perpetua a violência ou auxilia a exterminar a violência é uma pergunta que presume que Israel tenha algum controle sobre a violência que vem do outro lado. Mas Israel não tem nenhum controle sobre a violência que vem do outro lado. Tá? Então, a única coisa sobre a qual a gente tem controle é a nossa resposta, a nossa reação. Para um povo que viveu o Holocausto, você não pode ter um vizinho que em todas as suas escolas, em todas as suas mesquitas, em todas as suas instituições públicas, proclama o tempo inteiro que o que nós vamos fazer é exterminar o povo judeu. Nós não vamos ficar sentados esperando isso acontecer. Qual que é a solução? E isso aqui, a gente precisa sair um pouco da teoria, Diogo, e ir para a prática, tá? Por quê? Qual que é a nossa história com o povo palestino? É uma história de ciclo de guerra, pressão internacional, acordo de paz. Ciclo de guerra, pressão internacional, acordo de paz. Os acordos de Oslo, o próprio desligamento de Israel, as pessoas não lembram disso, mas Israel se retirou completamente do enclave da faixa de Gaza. Em 2005, entregou a faixa de Gaza como um território independente para a autoridade palestina, para que se estabelecesse ali uma nação independente que podia ser Singapura, e se tornou o que Gaza é. Em toda a história do povo de Israel em relação aos palestinos, Israel cede. Toda vez. Cede. Com quem que a gente não cedeu? Com o Egito. Nas nossas guerras com o Egito, em 48, em 67, em 73, em 67, principalmente em 73, depois de levar uma camaçada de pau, Israel e o Egito assinaram um acordo de paz que é o mais estável, o mais duradouro de toda a região. A probabilidade, vou dizer uma coisa absurda para quem não entende o Oriente Médio.
a probabilidade de haver paz, um acordo de paz com o Líbano é muito maior do que de haver com Gaza. Porque no Líbano, Israel arrebentou a boca do balão. Não tinha sequestrado lá, então não tinha que ter... sabe, arrebentou a boca do balão. A probabilidade de fazer uma... Porque essa é a linguagem que o Oriente Médio entende. O Oriente Médio respeita força. Ele não respeita perdão, ele não respeita fraqueza, ele não respeita misericórdia. Ele vê misericórdia, ele vê esses valores como fraquezas. Como fraquezas, como motivo para me aproveitar de ti, como motivo para te violentar. Agora, se tu é... Você tem que lembrar que, e de novo, já fui cancelado 20 vezes em 40 minutos, mas... A essência... deixa eu prefaciar essa minha frase dizendo que um dos meus filósofos, poetas e teólogos preferidos nesse planeta é um filósofo muçulmano que chama Rumi, lá de muitos anos atrás, mas o islamismo tem poesia, tem teologia, tem coisas lindas, maravilhosas, místicas, incríveis, fantásticas. Eu não tô rejeitando tudo, tá? Mas é só você estudar a história. O islamismo, em essência, é uma religião de dominação militar. Maomé, Muhammad, o profeta, era um líder militar. Islã significa submissão. Submissão, tipo assim, ou aceita ou morre, acabou. Então a gente tá vindo de perspectivas diferentes. E para poder viver em paz aqui, a gente precisa viver numa situação em que qualquer pessoa olhe para Israel e diga, é melhor para mim não atacar. É o único jeito. Eu acho que isso que é uma coisa que é difícil de pessoas em países, por exemplo, como o Brasil, entenderem, né? E eu acho que é por isso que a gente está trazendo esse assunto aqui para a mesa, para realmente pegar as perspectivas de Israel versus, né? A gente também não resume as perspectivas de um país inteiro nas nossas, né? Mas a ideia aqui é que é difícil de compreender esse tipo de coisa que tu estás falando, né? Do ponto de vista de um brasileiro. Tu é brasileiro também, mas a ideia de que a maior parte da tua vida tu passou lá te traz um respaldo diferenciado que eu não consigo imaginar como é de fato, né? Mas, aliás, eu até consigo extrapolar um pouco das ideias, né, que giram na cabeça de um país que não respeita algo como misericórdia ou algo como o que vê fraqueza nisso e toma proveito, né? Para mim é algo asqueroso, assim, de pensar que isso seria normal. Mas, infelizmente, a gente vê que é a prática, né? Que nem tu comentou, na teoria é uma coisa, mas na prática Exato. é o que a gente tem visto, né? Exato. O que eu entendi, cara, com o 7 de outubro, o que eu entendi de observar a revolta do mundo acadêmico e tal, é que as pessoas estão pegando a mentalidade filosófica, ocidental, teológica, maravilhosa, super, super santificada. Que lindo! E aplicando isso a uma realidade que não condiz. Não condiz com o que está na sala de aula. Não Sim, condiz. Não é, sabe? Não é a mesma coisa. Então, o único jeito de lidar com a realidade não é tentar impor as minhas ideias sobre a realidade. É tratar a realidade como ela é. E aí tentar entender qual que é o caminho de solução, de avanço, de mudança e tudo isso. Mas eu não posso ficar vivendo na ilusão de que a realidade é distinta do que ela é. O preço de fazer isso foi o dia 7 de outubro. Até o dia 7 de outubro, você ouviria de todos os líderes israelenses, desde a extrema direita quase, digamos ali um pouquinho menos do que a extrema direita, até a galera da esquerda, obviamente,
todo mundo estava dizendo a mesma coisa. O povo palestino só quer viver em paz. Enquanto o Hamas tiver prosperidade econômica, eles não vão nos atacar. Enquanto nós formos parceiros do Hamas, parceiros da economia palestina, enquanto nós permitirmos que 30 mil funcionários palestinos cruzem as fronteiras todos os dias, venham trabalhar em Israel, recebam um salário digno, voltem para suas casas, alimentem as suas famílias. Você já viu os vídeos de Gaza antes da guerra? Cara, arranha-céu, restaurante, uma orla linda. Gaza estava vivendo um momento de explosão econômica, de investimento, com hotel, com um monte de coisa. E Israel estava pensando, é isso aqui, tem comida na mesa do povo de Gaza, não vai ter guerra nunca. Mas não é a comida na mesa, não é o bem dos filhos, não é a proteção dos idosos, não é nenhuma dessas coisas. O que eles estão fazendo, o que eles querem, é mais profundo do que isso. E aí a resposta de Netanyahu é peace by force. Vai fazer o quê? Porque, ó, eu tava pensando nisso, a gente tava falando antes, né? Em português, paz. Paz é uma pomba branca, é uma coisa. É uma coisa. Ah. Em hebraico, shalom vem da palavra shalem, que é tipo inteiro. Que não está quebrado. Que não tá quebrado, que não tá compartimentado, que não tá dividido. Então a gente tá muito longe da paz, mas a paz não é ser um ai, paz e amor. Ai, não, paz é inteiro, é íntegro, é sólido, entende? Então, assim, se eu quero paz em Israel, no Oriente Médio, eu quero não algo fraco e capenga. Eu quero um shalom. Mas então o que nos impede agora de extrapolar esse conceito, né, que a gente está conversando aqui, para justificar a total e completa aniquilação do Hamas? Tipo assim, literalmente, fazer uma força-tarefa, como eles fizeram com os nazistas que fugiram para a Argentina, para o Brasil, fazer uma força-tarefa e matar todo mundo. É isso que precisa fazer. Até fazer isso, o problema não vai resolver. E eu digo mais. Meu Deus. Que episódio, meu amigo. Ó, este plano do Trump, talvez vá funcionar. Sabe qual plano que traria de fato uma mudança sísmica? Assim, uma mudança que daí eu poderia dizer, e isso aqui vai durar décadas. Não é um negócio que daqui a 10 anos a gente vai revisitar ele, tá? Era o primeiro plano, a primeira vez que ele abriu aquela boca laranja para falar a respeito de Gaza e disse: It's gonna be beautiful. We're gonna make it a Riviera. Botou um videozinho de AI, né, dela. Ali, meu irmão. Aqui, ó. Isso é outra coisa que o mundo não recebe, não assiste, mas a gente aqui tem jornalistas israelenses que falam árabe, que vão para Gaza, que ligam, falam com moradores de Gaza. Muita gente tá dizendo, pelo amor de Deus, abra as portas de Gaza e nos deixa embora. Reconstruir nossa vida em outro lugar. Cê olha pra Gaza hoje, você acha que alguém quer morar lá, irmão? Não, do jeito que tá, não dá, né? Sabe?
Não tem como, assim, por mais ideológico, por mais, não é viável, vai levar 10 anos, 15 anos. Meu, se injetassem muito dinheiro, ainda assim são anos para voltar a ter uma vida normal. Não é Israel que tá negando a saída dos Não, e é um palestinos de lugar ainda Gaza. muito instável, né? Se tudo estivesse estável, levaria anos, né? É um lugar que Exato. ainda, Não, a situação econômica ela é muito instável, muito facilmente aqui, destruída. o Hamas plantou mina. Tem mina no chão por tudo que é canto em Gaza. Tem territórios em Israel há 50 anos que Israel ainda não conseguiu desfazer os campos minados. Tu acha que os palestinos em Gaza vão conseguir? Não, é difícil. Cara, assim, o único jeito de fazer algo duradouro era dizer o seguinte: fronteiras abertas. A Indonésia já disse que recebe sei lá quantas centenas de milhões. O Egito tinha que receber também. A Jordânia, que 80% da população jordaniana é etnicamente palestina. A nação palestina existe e se chama Jordânia. É o reino Hashemita da Jordânia. A Jordânia tinha que receber palestino, a Arábia Saudita, que tem dinheiro, tinha que receber palestino, o Catar tinha que receber palestino, tinha que livrar esse povo. Eu falei disso num dos meus vídeos, cara. Na guerra da Ucrânia, 6 milhões de refugiados ucranianos receberam abrigo pelo mundo inteiro. Porque é isso que se faz. Quando você tem uma situação desesperadora, você salva a população civil, deixa quem não tem conexão ir embora. E é uma tragédia, e é terrível, e é ok. É, claro que é, mas tinha que deixar esse povo embora. Quem quer? Mas se abrisse as fronteiras, mano, cara, 90% do povo ia sair de lá. Ia ter uma população muito menor, muito mais fácil de policiar, muito mais fácil de reeducar, muito mais fácil de cuidar humanitariamente deles até o reestabelecimento de Gaza. Isso eu veria como uma solução mais duradoura, tá? Agora... Mas ainda assim, tu afirma que para acabar, mesmo esse quesito da população aí tá se falando, mas tu não abriria a mão da ideia de que nenhum membro efetivo do Hamas hoje deveria estar vivo. O Hamas tem que ser caçado pelos próximos 20, 30 anos. Quando achar alguém de 90 anos velhinho numa casa da Argentina e ele for do Hamas e tiver estado envolvido com o dia 7 de outubro, ele tem que ser achado e trazido para ser julgado. O problema disso, cara, é a repercussão da mídia também. E Mas é a uma guerra de mídia... propaganda. Claro, é uma guerra de propaganda. Mas sabe qual que é o negócio? Eles são 1 bilhão de pessoas. Nós somos 15 milhões. A gente perdeu a guerra de propaganda. Não se recuperou da Segunda Guerra Mundial, né? Muita gente não entende isso, mas a população de Israel ainda não é a mesma que era antes da Segunda Guerra Mundial. Então, se tu pensar assim, ó, hoje em dia o mundo, o eixo do mundo, ele mudou, né? Antigamente, aquilo que ditava o pensamento era a grande mídia, e daí isso ia devagarinho alcançando as massas. Agora é diferente. Uma massa de gente mobiliza coisas nas redes sociais. As redes sociais alteram a maneira de pensamento da população em geral. A mídia capta e cria a caixa de eco. Certo? Antes era da mídia para baixo, agora é das redes sociais para cima. Na guerra de redes sociais, não existe como Israel ganhar. Não tem como, não vai ganhar nunca, não vai. Então, assim, a gente tem, cara, milhões de amigos pelo mundo inteiro, ok? Tem os cristãos, graças a Deus pelos cristãos. Tem gente que é de todas as outras fés e religiões e sei lá o quê, mas que tem a cabeça em cima do ombro, que entende certo e errado, tem tudo isso. Mas o volume de gente de celular na mão, tweetando coisa e postando coisa no TikTok e no Instagram
é 20 mil vezes maior do lado de lá. Não tem o que fazer. Então, o pensamento é óbvio que o isolamento econômico, o isolamento diplomático é terrível para Israel, cara. É terrível. A gente tem que conseguir evitar esse assunto. E essa é uma discussão que nós estamos tendo agora enquanto Trump é presidente dos Estados Unidos. E se fosse a Kamala Harris? E se fosse um presidente democrata? Se fosse o Joe Biden, velho, que o gagá do Joe Biden dizia o tempo inteiro: I'm a Zionist, eu sou sionista, eu era amigo da Golda Meir, e impôs um embargo de arma contra Israel durante essa guerra de existência. Se fosse qualquer outra pessoa a não ser o Donald Trump, a gente já estaria no cenário de que o mundo inteiro nos odeia e a gente tá absolutamente sozinho. Agora o que salvou essa história é o Trump. O Trump tá lá mais 2 anos. Será que vai eleger o J.D. Vance ou o Trump Jr. daqui a 2 anos? Não sei. Democracia muda. A gente não pode... Cara, a gente não pode depender da opinião das nações, porque a gente não tem controle sobre essa opinião. A gente só tem controle sobre aquilo que Israel faz. Então, nesse aspecto eu vou só dar uma pincelada, né? Por favor. Mas eu acho que com certeza a ideia de que tu só controle as coisas que tu faz e tu tem esse controle é uma coisa que ajuda muito a gente a viver melhor, eu acho, né? Isso é para todos os âmbitos da vida. Tu vai se preocupar com muito menos problemas, né? Coisas que não estão no teu controle, tu não consegue fazer nada. Mas é um jogo de xadrez. Claro. E tu consegues prever movimentos óbvios dos teus inimigos caso tu faça alguns movimentos. Tu não tens controle sobre eles. Mas tu tens como visualizar uma estratégia, né? Uma das coisas que me preocupa, Rô, é que nesse aspecto, daí eu quero falar isso, mas eu não quero ficar aqui rodando em torno desse assunto, tá? Na verdade, é só para dar um... Vou finalizar a minha opinião sobre esse assunto vai agora. Fundo. Pode entrar em outros assuntos no episódio ainda. Mas a ideia de que a morte de um povo, por mais asqueroso que seja, por mais desumano que seja, que é do Hamas ali, essa galera, isso me preocupa, cara. Eu não consigo... Eu entendo o teu lado, eu entendo da onde tu estás vindo com essa visão, mas eu não consigo ter... Sabe aquela paz de espírito? Parece errado pensar isso. Eu não sei, para mim, eu tô tentando articular essa visão do meu ponto de vista. E eu fico tentando pensar assim, eu fico tentando justificar. Cara, se alguém entrasse na minha casa, matasse minhas crianças, fizesse coisas horríveis aqui, e eu tivesse uma faca na mão, o cara saísse de casa e eu visse 2 dias depois ele passando na rua e eu pudesse prendê-lo, chamar a polícia e prendê-lo, ou matá-lo. Eu acho que eu não poderia matá-lo. Eu acho que eu deveria... Eu também acho que você não poderia matá-lo. Chamar a polícia e prendê-lo. Então, beleza. Então, vamos alinhar aqui. A ideia de tu ir caçar essas pessoas e fazer tudo para trazer justiça e a justiça ser a morte delas, eu acho que isso desencadeia mais mal do que bem, cara. Tudo bem. Vamos lá. Eu preciso antes fazer mais um disclaimer aqui, porque por causa de um termo que você utilizou, só para deixar bem claro para os nossos ouvintes, eu não estou advogando a morte de um povo. Tá? Eu tô dizendo que todos aqueles que... Não tô falando do povo palestino. O povo palestino, até agora eu falei a respeito das coisas que a gente precisa fazer para melhorar a condição de vida deles, tirar eles do ciclo de pobreza e vitimismo. Agora, quem participa do Hamas, que é membro de uma organização terrorista criminosa, que teve parte ativa no dia 7 de outubro, ou seja, estava dentro da fronteira de Israel,
estuprando mulheres, matando crianças, colocando bebê dentro de forno e queimando idosos, e mais do que isso, que vai gastar todos os seus dias planejando o próximo 7 de outubro. Conforme eles mesmos prometeram. Conforme eles mesmos prometeram. Estes caras precisam ser eliminados. Agora, vamos fazer aqui uma outra distinção. Se eu estiver, que eu usei o exemplo da Argentina, né? Se eu estiver passeando na Argentina, tá? Aí, de repente, eu vejo um cara que eu sei que é do Hamas, que estava lá dentro do Kibbutz Be'eri, que estuprou uma mulher, decapitou uma velhinha. Eu, o Rodrigo, cidadão privado, não tenho direito de colocar a mão sobre ele. Eu não tenho direito de fazer nada. Porque essa é a moral que se aplica a pessoas privadas. Mas nós temos um sistema de governo. O sistema de governo tem as suas leis que o regem. Essas leis instituem pessoas que são responsáveis por proteger a nação, que são soldados, são agentes de unidades especiais e bababá. Esses caras, depois de um processo legal legítimo, vão ser julgados. Podem ser incumbidos da tarefa de caçar um criminoso desses, que vai ser julgado, e do mesmo jeito que o Eichmann foi, o arquiteto do Holocausto, foi trazido para Israel, foi julgado e condenado à pena de morte, eles também têm que ser. A moral do indivíduo não é a moral do país. Porque o país tem o conjunto de leis que o regem, é diferente. Não estou falando a respeito de o povo judeu levar a lei nas suas próprias mãos e sair. Não, aí a gente não é isso. Daí vocês só seriam mais do mesmo. Exato. Foram, né? Eu estou falando que Israel é uma nação legítima, é uma nação forte, é uma nação poderosa, é uma nação que tem os seus processos democráticos e que tem todos os seus artifícios para garantir que quem cometeu algo tão sério quanto arquitetar as câmaras de gás no Holocausto, esse cara vai ser caçado onde ele estiver e vai ser trazido para ser julgado. Quem cometeu algo tão grave quanto fazer parte do 7 de outubro tem que ser caçado aonde estiver. Agora, eu lembro que eu tô falando isso aqui, mas o acordo que foi assinado pelo Trump prevê imunidade para o Hamas. Se eles largarem as armas. Se eles largarem as armas. O que não aconteceu até agora, inclusive estão usando elas. Que não aconteceu até agora, inclusive eles estão usando elas. Eu posso inclusive mostrar um videozinho que eu planejei tocá-lo aqui para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Agora, responde pra mim se esta cena aqui, essa cena, se isso aqui parece como due process, como um processo legal coerente. Isso aqui é um sistema de governo? Cara, eles estão pegando dissidentes, isso agora, pegando dissidentes, colocando os dissidentes no meio da rua, ajoelhado, vendado, como um monte de gente assistindo, olha os flash do celular, velho! Tá? Uma barbárie, cara. Executando os caras em praça pública. Olha essa matéria. Eu quero ler aqui, ó. Onde é que tá?
Aqui. Olha esse cara, tá? Tem um vídeo dele aqui de 12 minutos, 9 minutos e pouco. Tá? Ele tá dando uma entrevista pro The Times of Israel. A entrevista tá em árabe, por isso que eu não vou tocar ela inteira aqui. Mas, olha o que ele tá dizendo. Enquanto o Hamas tenta recuperar sua posição em partes do enclave, o líder da milícia, Hossam al-Atzal, operando com apoio israelense na cidade de Khan Yunis, no sul do país, pediu ao mundo que proteja os moradores de Gaza do grupo terrorista em meio à onda de assassinatos públicos. No vídeo obtido pelo The Times of Israel, al-Atzal agradeceu a Trump por seu esforço em direção ao cessar-fogo, mas acrescentou que depois de salvar os moradores de Gaza do bombardeio israelense, o presidente agora deveria salvá-los do Hamas. O Hamas está matando centenas de crianças, mulheres, jovens e idosos. Sob que acusação? Saímos de uma guerra militar para uma guerra de terroristas, declarou. Hoje o Hamas está espalhando terror contra a população de Gaza, matando com RPGs. O Hamas é 100% Estado Islâmico. Continuou ele apelando para que a comunidade internacional proteja os moradores de Gaza do Hamas. Então, ok, eu quero solução, eu acredito, Yala, kumbaya, kumbaya, kumbaya. Eu também quero kumbaya. Pelo amor de Deus, vambora, kumbaya todo mundo, vamos fazer uma fogueira, vai. Mas a realidade é a realidade, bicho. Sim, sim. E é duro. A pergunta é assim, quer ver? Ó, por exemplo. Tô tentando pensar se eu dou esse exemplo ou não. Melhor não, então. Não, vou dar um exemplo. Olha só. Eu cresci no Brasil, como tu, a gente tem uma criação muito parecida. Eu odeio arma. Eu odeio arma. Odeio arma. Nunca encostei numa arma. Eu não gosto, pra mim, tenho medo, não gosto. Mas depois do dia 7 de outubro, irmão, eu dormi com uma faca debaixo do travesseiro. Eu lembro. Por, sei lá, mais de um mês. E eu me lembro da sensação de impotência absurda de estar trancado dentro da minha casa. Naqueles primeiros dias a gente não sabia ainda o que estava acontecendo. Tô trancado dentro de casa com o pensamento de o que eu posso usar para defender a minha família. Agora, a pergunta é, se eu for lá e tirar uma licença para porte de arma e fazer o treinamento e aprender a atirar e comprar uma arma e guardar uma arma no cofre da minha casa, eu tô sendo um bom mordomo da minha família, eu tô cuidando da minha família. Essa é a motivação? Ou eu tô sendo vingativo, eu tô sendo sanguinário, eu tô sendo, porque eu quero agora sair matando. Para! Uma coisa é uma coisa. Eu vivi uma situação de absoluto desespero sem estar perto de nada. Imagina se a bagaça vem bater na minha porta, irmão. Sim, sim. É aquela lógica, né? Eu sou contra a arma também, mas dada a situação de que ao eu me ausentar de ter uma arma, só as pessoas que têm má índole têm a arma. Pronto! Fica difícil, né? Então aí tu pensa, tá? Então, tipo, agora aplica esse padrão pra nação de Israel, entendeu? Uhum. A gente levou, mano, 70 e tantos anos, sei lá, 80 anos depois do Holocausto, depois de atentado atrás de atentado, atrás de atentado, atrás de atentado, no resto do mundo, a gente levou a maior chapuletada da história. O maior número de judeus morreram no mesmo dia desde o Holocausto. E a gente não tá falando de um povo que tem 200 milhões de pessoas. Tá. Tem 15 milhões de judeus no mundo, velho. O mundo árabe espirra e a gente morre. Sim. Acabou. E não tem mais.
Então, vamos fazer o quê? Vamos sentar aqui e dizer, não, mas paz, vamos dar chance pra paz. A gente deu em 2005, a gente deu em 93, a gente deu em 2006, a gente deu em Oslo, a gente deu e deu e deu e deu e deu chance pra paz. Agora, quem sabe tem que dar chance pra guerra. Eu acho que o futuro, cara, disso vai ser no mínimo assustador de se ver. Porque, por exemplo, assim, né, agora que se dado o encerramento, né, dessa guerra, caso ele de fato se concretize, a gente está num momento ainda estável. Alguns dos requisitos, né, para paz que Israel passou não estão sendo cumpridos. E Certo. existe até um grau ali de paciência, né? Hoje tu falou, hoje já vai ter algum grau de represária, daqui a pouco se escala. Tomara que não. Mas eu acho que são 50 e poucos países que assinaram o acordo ali, vai ter alguma intervenção, vai ter alguma força, né, que não seja Israel. Eu não acho que vai ser também os Estados Unidos. Eu acho que vai ter alguma força desse conglomerado de tecnocratas que assinaram esse contrato que vai acabar dando um basta nisso, caso eles tenham realmente um interesse geopolítico em melhorar a situação da área. O que eu acho que é algo plausível, tá? Mas eu acho que, de fato, o Hamas não pode mais ser uma força atuante na área. Ele não pode mais estar lá, tá? Certo, concordo. O que eu acho que a gente pode esperar? Porque a minha visão é de que o governo da Netanyahu enfraquece muito com a guerra. Sem a guerra, desculpa. Com o fim da guerra. Há controvérsias, irmão. Isso é porque esse papo de que o Netanyahu prolongou a guerra só para se manter no poder, isso Não, eu não acho isso, tá? Eu já ouvi falar desse papo aí, mas eu não acho isso. Eu só acho é que ele. ridículo, é ridículo, é Mas ridículo. eu acho que o sistema, eu não sei como funciona bem, mas o sistema eleitoral judaico-israelense não permitiria que ele se prolongasse por muito mais, né? Ele já tá há muito tempo já no poder, não tá? Não, cara, o Netanyahu, bicho, isso é a coisa aqui, ó. Eu vou explicar o que que tá acontecendo, tá? Porque as pessoas, elas vêm elas vêm na bagagem do comentário da mídia israelense e de partes da população israelense, e daí elas pegam este comentário e dizem: ah, faz sentido, é parecido com o Brasil, e a gente aplica aqui ao Brasil. Então, o negócio é o seguinte: Israel, tradicionalmente, é um país de esquerda, tá? O movimento sionista, tradicionalmente, é um movimento de esquerda. O movimento sionista, ele nasceu com muita influência na União Soviética, da União Soviética. Vários das primeiras ondas de sionistas para Israel, do povo judeu retornando para Israel, estavam retornando com a ideia de viver a ideologia socialista utópica, tudo é de todo mundo. Essa é a ideia do kibbutz em Israel, todo mundo compartilha tudo, não tem propriedade privada. Essa era a ideia, né? Hoje em dia já quase todos os kibbutz passaram por privatização e fizeram uma transição saudável do socialismo para o capitalismo, mas enfim, Israel tem assim uns elementos na sua democracia que são super interessantes, porque ela tem um fundamento extremamente socialista. Então, por exemplo, o meu plano de saúde é quase que 100% subsidiado e a saúde aqui é excelente. Muito diferente do que seria no Brasil. Então, a saúde aqui é mega socialista, tem várias dessas coisas, mas a partir dos primeiros governos do Netanyahu, começou antes dele, mas eu, assim, para citar ele em particular, é que ele que introduziu uma revolução de muito mais capitalismo, tá? De muito mais mercado livre, de muito mais competição, de muito mais foco na inovação, na tecnologia, no avanço, no desenvolvimento. E, junto com ele,
tem vindo a parte da população israelense que é mais conservadora, tá? A população religiosa, a população, enfim, que tem apego à tradição judaica. O que acontece é que pela primeira vez na breve e jovem história da nação moderna de Israel, por que está havendo uma revolução no meio do povo de Israel? O povo de Israel está se tornando mais conservador. O povo de Israel está se tornando mais religioso. O povo de Israel está se tornando mais frequentador de sinagoga, mais guardador de Shabat, mais os valores liberais progressistas foram uma decepção muito depois do 7 de outubro, mas esse é um processo que já vem acontecendo nas últimas décadas. E agora a gente passou aquele tipping point em que a maioria do país é conservadora. Pela primeira vez na história moderna de Israel. Israel sempre teve os dois, sempre teve os conservadores, os progressistas, sempre teve os de direita, de esquerda, sempre teve as duas coisas. Mas agora, pela primeira vez, a massa do povo de Israel é conservadora. E o que isso significa? Que os líderes de pensamento, a galera das universidades, das academias, das organizações, das instituições, tá todo mundo enlouquecido porque é a primeira vez na história que não existe uma massa popular atrás das ideias liberais. Isso não aconteceu só em Israel, né? Exato, tá acontecendo no mundo todo, né? Tá acontecendo no Brasil, tá acontecendo nos Estados Unidos. No Brasil a gente pode discutir na Argentina, pronto. E aí, qual que é a solução? É dizer, o governo é ilegítimo. Não, eles não conseguem dizer o governo foi democraticamente eleito e o Netanyahu é a vontade do povo. Ele tá há 20 anos no poder, mas ele não é ditador, ele já venceu mais eleições do que qualquer outro presidente. Ele vai pra rua e o povo vota nele. O povo quer o Netanyahu. Agora, em 2026, vai ter eleição de novo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu nunca votei no Netanyahu. Nunca. Mas vai votar agora. Cara, não sei. Não sei. Eu tô com vontade de votar nele, sabe? Por quê? Sabe por quê? Porque qualquer outro não teria tido os cojones, desculpa pela expressão, por isso que eu falei em espanhol, pra não ofender ninguém. Não teria tido a força de tomar as decisões que ele tomou para que a gente chegasse a este acordo de paz. Porque o governo do Trump quase matou o Netanyahu para assinar um acordo de paz que ia liberar 10 reféns. E ele disse, não vou assinar. Com o jeito político, com o queridão que ele é, com o óbvio, deitando no chão e deixando o Trump passar em cima 20 vezes, porque ele não é idiota, ele não vai fazer igual o Zelensky, que vai brigar com o Trump na Casa Branca. É óbvio, dando toda a honra, toda a glória, falta chamar o Trump de Deus, é claro. Mas tava lá, pressão, vai assinar, ele foi lá, atacou no Catar, matou o cara que tava negociando. E daí o resultado foi que a gente assinou um acordo que trouxe os 20 reféns vivos pra casa no mesmo dia, bicho. Isso é, assim, ó, odeie o cara o quanto você quiser. Ninguém teria os documentos pra fazer isso. Então, olhando pros desafios futuros de Israel, ele precisa de um sucessor. E aí é que ele errou. Aí é minha crítica do Trump, do Netanyahu. Que ele é uma raposona política. Todo mundo da direita que se levanta para ser um exponente, ele transforma em inimigo. Por exemplo, o Bennett, que eu gosto pra caramba,
que tomou umas atitudes muito ruins também no passado, já pisou na bola, mas o Netanyahu também pisou na bola pra caramba. O 7 de outubro aconteceu no governo dele, é o pior fracasso da história e tal, ok. Mas, quem que você quer no comando da tua casa quando ela tá pegando fogo? É um bombeiro que é um imbecil, um idiota mas é um bombeiro? Ou o engomadinho, que é bonito, que foi pra Harvard, que é sei lá o quê, e tua casa vai queimar, uai. Adianta o quê? Sim, sim. Então, eu não sei quem eu vou votar. Eu tô assim, não sei. Mas Vai tu ser entende? interessante, cara. Ano que vem vai ser muito interessante. A galera fala que, porque ele tá usando a guerra pra prolongar o governo. Irmão, se hoje tivesse eleição, ele ganhava de lavada, bicho. Mas eu acho que não teve guerra em que a crítica não foi essa, tá ligado? O pessoal precisa ser um pouco Pronto, exato, tá? mais original, né? Porque todas as guerras acontece essa crítica aí, né? Eu acho que é um quesito de lógica. Mas me preocupa pensar como vai ser o futuro de Israel sem essa. E não só sem Netanyahu, né? Caso isso venha a acontecer. Mas tanto Netanyahu quanto o Trump estão velhinhos já. Estão ficando velhinho. Não, o Netanyahu, assim, ó, e é um problema que eu tô te falando, porque eu não acho que exista cura para divisão interna no povo de Israel enquanto Netanyahu for primeiro-ministro. Hum, Quem sofreu o 7 de outubro, tá? As famílias que tiveram ente querido sequestrado, assassinado e tal, e uma multidão que se uniu a eles, não consegue perdoar o Netanyahu. Tipo assim, não consegue desassociar a sua imagem do fracasso do 7 de outubro. hum. E eu não sei se vai ser possível, em algum momento da nossa história futura, que as pessoas desassociem essa imagem. Eu acho que Netanyahu e o 7 de outubro estão ligados para sempre. Por isso que agora também existe uma tentativa midiática tão grande de fazer uma reciclagem da imagem da guerra. E de dizer, não, nós vencemos, estão querendo trocar o nome da guerra. Hum. E, enfim, um monte de coisa que tu vê que é propaganda, assim, sabe? Pra dar uma aliviada na barra da imagem do Netanyahu. Isso é verdade? Então eu acho que, assim, o que ele deveria fazer é estabelecer um sucessor e dizer, amigos, cumpri o meu papel, debaixo da minha liderança, Israel sofreu a maior tragédia, eu consertei, tá aqui, assinamos, e agora eu entrego o meu legado nas mãos da história. Tá aqui quem eu preparei, que tá do meu lado há 20 anos, que entende, que sabe, que não vai decepcionar a nação. Votem nele. E daí O deixa o problema é povo que ele decidir. muniria a oposição com uma grande arma, né? Porque qualquer errinho que acontecesse, ele ia falar assim: olha lá, não falou que tinha resolveu nada, né? Então, e para tu destruir uma coisa é muito mais rápido do que para tu construir, né? Exato, exato, exato. Mas assim, a gente vai conversar mais sobre isso, mas eu tô de olho no Bennett, que pra mim é um candidato que representa muito dos meus valores. Ele é de direita, ele é conservador, é religioso, ele é mais de direita do que o Netanyahu. Mas ele já esteve disposto a ter um governo de coalizão larga, sabe? Ele sentou junto com a esquerda, ele foi um bom interlocutor entre as partes diferentes do governo e ele é um excelente administrador. Eu não sei se ele é um primeiro-ministro para tempo de guerra, não sei. Apesar de ele também ter uma carreira militar brilhante e tal, mas eu não sei, entendeu? Não sei. Não sei. Eu acho que vai variar muito também com a parceria da homogeneidade americana, né? Como é que vai ser. Tu pode ter o melhor dos presidentes ali em Israel, cara. Se não fosse um Trump da vida, acho que dificilmente a gente estaria chegando numa situação como a gente está hoje, né? Sim. Algo tende a mudar nos próximos 5 anos, né? No trecho das próximas gerações de presidentes aí, né? E líderes mundiais.
E a gente está vendo também todo esse movimento geopolítico na Europa, a rearmamentação da Europa, todo o esforço político da Rússia, né, para dar um chega para lá nas organizações, eu chamo de NATO, como é que é em português, cara? OTAN. A OTAN, isso aí. Então, no final das contas, cara, me preocupa muito, né, como essas coisas vão desenrolar. E ao longo dos anos a gente vai estar aqui para ver, mas a minha ideia de paz perpétua, né, esse branding que está acontecendo em cima desse evento, sei lá, eu tô assim, eu quero acreditar. Exato. É o que eu te falei da outra vez. Eu uso toda tudo que tem aqui dentro pra dizer amém pra isso. É o que eu quero, amém. Agora, o que vai acontecer de fato, eu não sei. Mas a gente precisa encerrar, nós estamos aqui há 1h30 já, mas eu vou encerrar com o Tô seguinte longe. pensamento. É, eu vou encerrar com o seguinte pensamento. Sabe qual que é um dos melhores amigos de Israel hoje em dia? Quem? A Alemanha. A Alemanha e Israel têm relações diplomáticas fortíssimas. Eu vou eu vou excluir esses últimos 2 anos, tá? Porque tiveram várias coisas desagradáveis nesses últimos 2 anos, mas depois da derrota do nazismo, a Alemanha e Israel se tornaram grandes amigos. Diplomaticamente, politicamente, entre o povo da Alemanha e o povo de Israel. Quem sabe quem viva na Alemanha, seja jovem, esteja estudando, trabalhando na Alemanha agora, quem sabe discorde de mim, porque essa população mais jovem está toda influenciada pelo TikTok. Agora, estou falando de 2, 3, 4 décadas, as últimas 2, 3, 4, 5 décadas, foram de um relacionamento excepcional entre Israel e a Alemanha. Eu trabalho numa empresa de turismo que chama Amiel, que tem 50 anos de história, e ela foi fundada por um sobrevivente do Holocausto da Alemanha que entendeu que parte da cura para o povo de Israel e da Alemanha era a conexão entre os judeus e os cristãos alemães. Então, ele, há 50 anos atrás, começou a trazer grupo de cristão alemão para passear na Terra Santa, um sobrevivente do Holocausto da Alemanha. Então, a questão é não ignorar a realidade. A realidade é, enquanto o espírito nazista estiver aí querendo me matar, eu vou fazer tudo que eu precisar fazer para me defender. Inclusive, ser preemptive. Como é que chama isso? Antecipador? Inclusive, ser um antecipador. Inclusive, se tu vai levantar para me matar, eu vou levantar mais cedo para te matar. Inclusive, ser um antecipador. Agora, no momento em que a intenção não é mais me matar, aí a amizade, a paz, a prosperidade, a cooperação, toda essa coisa bonita pode e deve e vai florescer. Prova histórica disso é a Alemanha. Israel continuou caçando nazista enquanto tinha um relacionamento excepcional com o governo e com o povo alemão. Porque a postura mudou. E é aqui que eu vejo uma distinção. Não ok, é perdoar, é construir um futuro diferente, claro, quem quer perdão. E aí, se o cara que cometeu as atrocidades do 7 de outubro vier chorando de joelho e pedir perdão, eu, o Rodrigo indivíduo,
vou dizer, irmão, eu te perdoo, sem problema. Sempre eu te perdoo. Agora, vai ali pro tribunal, Ser porque julgado. as leis do meu país vão te julgar. Sim. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Há consequências. Pode haver perdão também. Elas não se anulam, né? Exato. Exato. É isso, meus amigos! Que É isso aí, discussão! Meu Deus! Escrevam pra gente nos comentários como vocês estão fazendo, compartilhem esse vídeo, principalmente que esse foi mais polêmico aí e tal, pra galera ou vai amar ou vai odiar, tudo bem? Eu lembro vocês que, se você ainda não é inscrito na minha área de membros aqui no canal, galera, área de membros, a gente tá fazendo, assim, um mergulho aprofundado em toda a profundidade do calendário judaico, do ciclo da vida no calendário judaico, estudando cada uma das festividades, das festas bíblicas. Tá sendo super legal. Eu tô indo pro Brasil. Não conta pra ninguém. Tô indo pro Brasil agora em novembro. Parte do que eu vou fazer no Brasil é gravar mais uma série maravilhosa só para a área de membros exclusiva. Então, se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve e acompanha tudo que a gente está produzindo para vocês. Muito obrigado, Diogo, queridão. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Um abraço pra Tamo vocês. juntos. Prazer, cara. Até a próxima.